Ora, boa noite a todos. Aqui estamos nós para o quinto episódio da saga, ia dizer eu, da rubrica O Melhor Tempo da Minha Vida. Depois dos quatro primeiros episódios e do sucesso que tiveram, já há algumas entrevistas que vão a caminho das 1000 visualizações. As outras três entrevistas também estão ao caminho disso. Então vamos hoje ter um convidado muito especial, assim como os outros, mas este particularmente especial para mim por ser alguém com quem já convivi muito. E sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa noite. Olá, Nuno. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olha, para começar, eu acho que nunca entrevistei ninguém que estivesse no futuro. Espetacular, hein? Aqui Alguém, é amanhã já. alguém que já está no dia seguinte, não é? Brutal. Isso é incrível, é incrível. Olha, como é que é estar no dia 11 de janeiro de 2021? Pá, está-se muito bem aqui. Não sei como é que vai ser para vocês, enfim, não consigo prever o futuro, apesar de estar no futuro, mas está-se muito bem. Está bem. Acorda-se bem com os passarinhos e está aqui a nascer o sol agora. Pois, que horas são aí? 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, ok. Bom, aí são horas mesmo de madrugada que aqui ainda haveria muitas pessoas a dormir, pelo menos aqui em casa. Mas olha, obrigado antes de tudo por disponibilizares o teu tempo e esta parte da manhã para partilhar connosco boas ideias. Obrigado E pelo convite. boa. Olha, estou com imensa vontade de fazer esta conversa porque sei que vou aprender muita coisa e espero ser o melhor entrevistador possível. Um, para já, quero apresentar-te às pessoas que possam não te conhecer. Acabou de aderir aqui o nosso outro irmão, portanto vamos estar aqui os três. Um, para já, Boa. Nuno Delicado, para quem pudesse ter dúvidas, é realmente meu irmão biológico, como eu disse na apresentação no texto. Calhou sermos irmãos nesta vida. Um, enfim, vou tentar definir-te porque és assim uma pessoa que tem um currículo bastante vasto e difícil de delimitar, né? Mas acho que sobretudo és um homem, és um desportista, és um homem que trabalhou muito como consultor, um especialista em negociação, um professor de negociação, e és alguém que se dedica ao empreendedorismo social. E em cada uma destas áreas, não foste um qualquer, mas foste alguém que primou pela excelência, por procurar a excelência, por se esforçar, por agarrar as ideias que tinha e pô-las em ação. No desporto foste, enfim, campeão nacional de pentatlo moderno. Enquanto consultor, trabalhaste em empresas de topo mundiais, com base em vários lugares, incluindo América do Sul. Enfim, e enquanto empreendedor social, tens um projeto espetacular em Timor-Leste, onde estás a viver atualmente, que envolve a juventude, envolve desenvolvimento humano e a partir do qual tu impactas a vida de centenas de pessoas. Né? É mais ou menos assim que corresponde. Sou bastante bem, obrigado. Só não no passado, não é? Há bocado estavas a dizer qualquer coisa, tipo, fez isto, fez aquilo, epá, não, calma aí, eu estou vivo. Ainda não é a eulogia, não é? Portanto, enfim, acho que obrigado, muito a introdução, a apresentação simpática. Enfim, temos sempre a ambição de fazer mais e melhor e criar mais impacto e, portanto, enfim, o que aconteceu no passado foi um passo, uma etapa Uhum, e o que acontece agora é o que importa e o que vamos fazer no futuro também, que acho que é uhum, também um bocado o tema dessa conversa hoje. uhum, Também espero aprender muito. Isto já sei que com uma experiência, uma interação como esta, vai haver perguntas que me vão fazer aprender sobre mim próprio e sobre outros, uhum, ao ter que as responder, não é? uhum, certo. Sim, também a minha experiência é que eu normalmente deixo-me
convidar para entrevistas, porque normalmente digo coisas que eu não sabia, que eu ainda não me tinha ouvido dizer, não é? Exato. E, olha, para já, eu estava-me a lembrar, assim, das primeiras coisas que me surgiram quando comecei a pôr-te aqui no meu campo de atenção, no, digamos, a começar a focar nesta conversa. A primeira coisa que me apareceu na memória foram as conversas que nós tínhamos quando tu deixavas o teu trabalho numa das maiores consultoras nacionais, em Portugal, pelo menos, e vinhas desde a Casal Ribeiro até casa a correr, ou seja, deixavas o teu fato e gravata impecável, senhor consultor, pronto, todo limpinho e todo penteadinho e tal, e vinhas de calções e t-shirt rua fora, pela linha do elétrico e por onde fosse, pela estrada fora, às vezes à A meia-noite, tentar às bater o vezes... recorde. Diz? A tentar bater o recorde do percurso. A tentar bater o recorde do percurso, pronto. E às vezes vinhas a horas que já ninguém andava pela rua, não é? Como a mãe diria, já passa da meia-noite. Já passa de meia-noite. E às vezes nós encontrávamos, porque se bem me lembro, eu estava a terminar o meu curso de arquitetura e acabava por estar a trabalhar até a altas horas da noite. E às vezes ainda havia lugar para ter uma conversa de elevação, uma conversa assim com grandes ideias e com grandes estímulos. Então é um bocadinho. Esta conversa é um bocadinho a oportunidade de voltar a pegar nesse momento. É verdade. Obrigado por recordar esses momentos também. Lembro-os com carinho e também com uma certa. Uma nota mental de é bom manter uma certa ironia e humor sobre nós próprios. Eu lembro às vezes de gozar um bocado com as horas a que chegava e o porquê que tinha estado até tão tarde a trabalhar e coisas do género. Enfim, é pôr um pouco em perspectiva a vida. Pois. Enfim, fases de vida, não é? Uhum. Entretanto, eu acho que, enfim, olha, estive a aproveitar para rever umas coisas que tu tens disponíveis na net e deixo-te desde já a sugestão para quem quiser acompanhar, para aprofundar um bocadinho o conhecimento sobre ti. Eu acho que há dois contributos excelentes. Um é uma das melhores palestras em formato TED, não é uma TED, mas é um formato TED em que participaste no evento 3 milhões de nós. E tens uma palestra de uns 16, 17 minutos sobre as tuas ideias principais sobre valores para a sociedade e a partir do projeto da Sport Impact, enfim, que é da tua autoria, da tua imaginação, da tua criatividade, fruto do teu esforço. Com a autoria, é sempre com outros. Sim. Sim. Portanto, primeira sugestão, a palestra, exatamente, como está ali a aparecer, Nuno Delicado no 3 milhões de nós. E a segunda sugestão, confesso que nunca tinha visto até agora, já fizeste uma entrevista na TV da Malásia, aqui há uns 3 ou 4 anos, talvez. Da Mongólia, TV da Mongólia, talvez na Bloomberg ou. Não, de facto, é um entrevistador, é assim tipo o João Delicado da Mongólia, enfim, acho que mais conhecido ainda publicamente. Mais conhecido. Ok. Pronto, e então, tem um canal de televisão. Aproveitei este movimento desta conversa para ver essa entrevista e achei uma entrevista espetacular, porque o homem na Mongólia acaba por ter um tal interesse no Nuno Delicado que faz uma entrevista de vida. Eu pensei que seria uma entrevista mais profissional, mas não, é uma entrevista assim muito transversal. Durante 30 minutos ocupaste a televisão da Mongólia. Foi espetacular, eu fiquei muito agradecido ao Sr. Jargal. Eu achei espetacular realmente o interesse e as perguntas que ele me fez. Também me surpreendeu, foi muito bom. Lembras-te assim de alguma pergunta que te tenha surpreendido mais? Epá, confesso que tu se calhar lembras-te melhor, eu não me lembro já bem dessa entrevista, não a tenho revisto. Ok. E foi pá, há 3 anos, acho que sim. Ok, eu espero fazer melhor do que o senhor. Como é que ele se chama? Jargal, de facto. Eles chamam de facto porque ele tem um programa que é de facto. Acho que é o nome do canal e do jornal ou revista, os meios de comunicação dele. Então ele é o senhor de facto na Mongólia. Ok. É como se fosse o senhor ver para além do olhar em Portugal, algo assim do género.
Ok, pronto. Muito bem. Pode ser que um dia chegue a ter um, um canal de Um TV. canal de televisão. Já tem, está aqui, é na IGTV. Já aqui está, não é? Um sonho já cumprido. Check. Olha, eu costumo convidar as pessoas nesta altura de, enfim, em que estamos aqui ainda a fazer um bocadinho no átrio de entrada da entrevista, costumamos fazer assim um pontuar com o dia de hoje, com o tempo que já passou da tua vida e com o tempo que há de vir. E esse pontuar vem a partir do mote da entrevista geral, que é o melhor tempo da tua vida. E sendo que o teu dia começou aqui há uns minutos, né? Imagino que te tenhas levantado da cama há pouco, já que são 6 e qualquer coisa, 6h32, 42, bem. Queria-te perguntar, nas últimas 24 horas, o que é que foi o melhor destas últimas 24 horas? Bom, isso é fácil, como tínhamos esta conversa, na verdade, ontem era domingo, que em tempos eu declarei domingo é sagrado e descansa-se e desliga-se e tal, e nem sempre cumpro isso. Às vezes estou tão entusiasmado com vários projetos que estou a fazer aquilo que muita gente diria, estou a trabalhar. Enfim, apesar que eu não sei, às vezes não distingo assim tanto trabalho, o resto da vida, no fundo tudo é vida, trabalho, descanso, lazer, desporto. Enfim, mas como tinha esta conversa hoje, fui buscar no meu baú de uma mica, deixa-me mostrar aqui uma coisa destas com papéis dentro que se chama Vida, tem assim a etiqueta Vida, e fui lá desencantar, ok, o que é que eu tenho aqui? Espera aí, há aqui coisas que se calhar o João vai achar interessante para a conversa da manhã, não é? Então, estive aqui a rever um bocado a minha vida, foi uma boa atividade, que consiste em rever algumas das ferramentas que eu uso para de vez em quando pensar onde estou, para onde quero ir, como tem sido, não é? O passado, o presente, o futuro. E portanto, isso foi um bocado o meu dia de ontem, foi um bocado isso. Além de estar a brincar com a minha filhinha, gata Alessi, que acho que daqui a bocado deve aparecer aí, andar aí de um lado para o outro. Okay. E, bom, e fazer coisas relaxadas. E cozinhar também, que é uma coisa que eu nunca faço, que fiz algumas pequenas coisas que eu não faço muita coisa, mas para alimentar aqui durante a semana. Ok, boa. Olha, assim, de repente, se olhasses... Então, bom, esse teu trabalho provavelmente ajuda-te à pergunta que vem a seguir, que é, se olhasses assim para os últimos 44 anos de vida, eventualmente 45, porque tu já estarias na barriga da nossa mãe há 45 anos, né? O que é que tu dirias assim, o que é que te vem à memória do melhor tempo da tua vida? O melhor tempo da minha vida. Não sei, acho que se calhar fazia assim uns flashbacks ou assim umas imagens, mas há assim capítulos que me trazem muito boas recordações e até nostalgia boa. Ter estudado no Instituto Espanhol, por exemplo, foi assim um período bom da vida. Bons amigos desses tempos, boas recordações, boas energias. Ainda de vez em quando tenho o privilégio de poder ir a Portugal, que hoje em dia está difícil, passo muitas vezes a correr à porta do Instituto Espanhol e essas recordações vêm assim ao de cima. Talvez uma outra fase, um outro capítulo, a fase pentatlo moderno. Acho que descobri que há um desporto que de certa forma me define, até acho que me define pela vida. Vários dos projetos em que eu estou metido, às vezes eu penso, mas porquê que eu estou metido nestas coisas todas? Pois, eu sou um pentatleta, é verdade. Os pentatletas não ficam confortáveis com um desporto, têm que fazer 5. E às vezes há o 6º desporto, o 7º desporto, é um monte de coisas que fazem. E também foi um período muito bom de boas amizades, de construção de caráter, de perceber que posso ter objetivos, trabalhar para eles. Não controlo se os alcanço ou não, mas controlo o esforço que ponho por eles para os alcançar. E que trazem boas emoções, boas, positivas. Às vezes consegui, alcancei, às vezes também um pouco alguma desilusão quando se investiu tanto e não se consegue. Mas no fundo o desporto é um laboratório de vida, não é? Que depois mais tarde trouxe a Sport Impact também como ferramenta de impactar o mundo através do desporto, trazendo aos outros aquilo que eu ganhei através disso. E depois, não sei, todas as diferentes fases, se calhar,
de reinvenção, não é? O primeiro trabalho e a minha primeira reforma depois de um ano e meio na tal consultoria em que eu trabalhava muitas vezes até à meia-noite e vinha a correr para casa Hum. para desanuviar um bocado, fazer a minha meditação do dia e a avaliação do dia e poder fazer alguma coisa diferente do que ter de estar sentado numa mesa, num escritório, sentado em frente ao computador. E as várias reformas que tive, em que me reformei, reinventei um pouco o que é que vai ser a seguir, Uhum. que me ajudaram a melhorar. Uhum. Enfim, é o Exato. momento em que eu até declarei essa reforma, não é? Então, enfim, também há outro recurso que eu até pensei que ias recomendar, que eu às vezes eu próprio consulto para aprender sobre mim mesmo, que são as Bulicenas, um blog que está, enfim, inativo há bastante tempo, não tenho escrito, não tenho parado para escrever. A Mas, vida mas, continua, mas o blog sim, continua disponível para quem o quiser blog, o blog está usufruir. lá, bulicenas.blogspot.com. Está lá um texto, reforma aos 32, já foi há 12 anos ou 13 anos quase, E continuas que isso reformado ou não? aconteceu. No espírito desse post, sim. Ou seja, o espírito é trabalhar não porque preciso de dinheiro, comprar comida, casa, essas coisas que se compram com o dinheiro, mas sim trabalhar porque eu gosto de trabalhar para criar impacto e por coisas que realmente me inspiram e me apaixonam. E não necessariamente quer dizer que em cada segundo da minha vida acho, epá, isto é a coisa mais apaixonante que eu podia estar a fazer neste preciso momento. Às vezes há coisas um bocado desapaixonantes e chatas Hum. que são feitas e que decidimos fazer porque servem para chegar a algo diferente. Uhum. E portanto, esse é o espírito, é estar reformado no sentido eu faço aquilo que eu decido que faço, é uma decisão empoderadora de mim próprio, não é? Eu faço aquilo que quero fazer. Às vezes o que eu quero fazer é aquilo que outras pessoas querem que eu faça também, apesar que muitas vezes não é. Uhum. E, e é a minha responsabilidade decidir o que eu quero fazer e posso fazer e vou fazer. Uhum. E não sou vítima do que o mundo me traz, não é? No fundo é Pois. isso. Pois, olha, tu também estás a tocaste aí num ponto que é o da reforma de vida, que eu acho que é um tema que toca na vida de qualquer um de nós, dos que estão aqui a assistir e de todos os nossos amigos e familiares e etc. Toca a vida de cada um. E estou com confesso que estou com alguma expectativa de ver o que é que poderás oferecer-nos também como dicas tuas, a partir da tua experiência, sobre como é que podemos fazer estas transições para uma melhor qualidade de vida. Mas isso acho que mais à frente vai aparecer com naturalidade. Uhum. Entretanto, falta aqui o terceiro apontamento temporal sobre o melhor tempo da tua vida, que é um bocadinho. Enfim, eu vou lançar e tu dirás, né? Que é pensando no teu tempo de vida, que vai começar agora e até ao fim da tua vida, seja lá isso quando for, o que é que achas que poderá ser o melhor tempo da tua vida neste período? De agora até ao fim da minha vida. Bom, é uma pergunta poderosa, não sei o que é que vem por aí realmente. Enfim, há aquele clichê de o melhor tempo da minha vida é agora, porque é o único que existe. Eu acho que é um clichê bom, portanto eu repito esse clichê porque acho que é um clichê poderoso e também empoderador, que nos convida à presença, ao aproveitar o que está a acontecer agora com aceitação, com equanimidade, com empoderamento também, com inspiração, com energia, com força. Uhum. Portanto, acho que vai ser sempre o momento agora, certamente será sempre o momento Uhum. poderoso, o melhor momento da minha vida, porque é o momento que existe. Claro que depois vai haver aquilo que alguém vai dizer na minha elogia, quando quer que isso aconteça, não é? Espero que haja alguém inspirado que vá dizer: olha, o Nuno fez isto, e foi aquilo, e foi um amigo, e foi não sei o quê. Aquelas coisas bonitas que a pessoa gostaria de estar lá para ouvir e só ouve, não sei de onde, porque já não está neste mundo físico, não é? Mas talvez ouça de outra forma qualquer. Infelizmente, guardamos isso para o momento depois da morte, não é? Devia ser feito, se calhar, exatamente antes da morte, mas como é difícil adivinhar quando é que a morte exatamente acontece, Uhum. então acontece normalmente exatamente depois da morte, não é? Um dia ou dois depois, ou 3 dias depois. Uhum. Então dizem-se coisas fantásticas sobre pessoas que às vezes fizeram coisas horríveis também durante a sua vida, mas pronto, chega aquele momento em que vamos recordar o melhor. Sim. Não é? Portanto, acho que alguém vai escrever isso em algum momento, ou vai dizer isso, talvez, não sei quem. Enfim, não tenciono deixar descendência humana no Uhum. mundo, ou biológica pelo menos, já vai haver descendência humana em termos de cultura, de ideias, de projetos e outras, Espiritual, outras coisas. eventualmente.
mas biológica à partida não, penso que não vai acontecer. Olha, e se fosses tu a sugerir o que por exemplo, o que se pudesse escrever na tua campa, se algum dia houver uma campa, não sei, que é que poderia ser engraçado ter lá escrito? Hum. O que é que seria engraçado ter na minha campa escrito? Sei lá. É, Viveu a vida com humor, um pentatleta, ah, focado em criar impacto. Não sei, são coisas assim que acho que o humor, gozar comigo próprio, ajuda de vez em quando. ok. O pentatleta com os seus múltiplos projetos, múltiplos interesses, sem a capacidade ou a vontade de escolher, é este, agora vou-me dedicar só a isto, só à natação, só ao Sport Impact, não é? Sim. E o foco no impacto, o impacto para mim, enfim, muito ligado ao desenvolvimento em geral, desenvolvimento humano. Portanto, como é que nós todos tomamos mais conta das nossas vidas, somos mais donos das nossas vidas, autores na linguagem de um tal João Delicado, autores das nossas vidas e menos vítimas. Pois. E pronto, é isso. Como é que queremos as nossas vidas? Acho que há aqui pessoas impressionadas com a pergunta que eu fiz, mas pode ser Eu uma tendo a gostar, eu gosto bastante de perguntas macabras. Eu próprio faço assim uns comentários às vezes que as pessoas ficam, ai, não, epá, mas porquê estás a falar disso? Enfim, acho que pode ser uma boa maneira de quebrar alguns tabus que não são falados e que depois, na verdade, acontecem na nossa vida em algum momento e quem sabe se podemos reformar a vida antes disso acontecer, não é? E Olha, falando de ferramentas de transição, que enfim, acho que vais querer falar mais à frente, mas uma delas é escrever o meu próprio obituário. Eu acho que nunca fiz isso por acaso, já recomendei, já fiz tipo, se calhar uns bullet points, umas ideias assim, mas nunca escrevi exatamente aquilo que eu diria, bom, o Nuno, blá 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 blá. Mas acho que é um exercício fantástico que se calhar até devia fazer hoje, depois desta conversa, parar finalmente a fazer o meu obituário. ok. Fica já uma primeira sugestão para quem nos está a acompanhar, escrever o obituário. Estava-me a recordar também que às vezes escrever um testamento também pode ser interessante, em complemento, eventualmente. Bom, Uhum. testamento espiritual, testamento material, enfim, distribuir como é que nós distribuiríamos as nossas coisas para Uhum. também ganhar consciência do limite da vida, enfim. Bom, mas isto não vamos estar a tocar mais nisto, porque há pessoas que estão neste momento a abandonar a conversa. Ups, sorry. Sorry, estou a brincar. Olha, já falaste aí um par de vezes em gozar contigo próprio e percebo que é uma ferramenta, um recurso, digamos assim, que tu tens e que usas. Podes explorar um bocadinho mais, aprofundar isso? Bom, acho que acontece até, talvez particularmente quando, em momentos que eu não sou uma pessoa muito estressada, acho eu, na minha autoavaliação, mas há momentos em que chega algum stress, tipo, há uma coisa, um prazo que vem aí, alguém que pediu alguma coisa, alguém que foi agressivo numa discussão e é preciso responder. E muitas vezes a minha ferramenta para lidar com isso é pôr as coisas um bocado em perspectiva. Para dar um exemplo assim muito concreto, reuniões, e agora se calhar não sei se há alguém, algum colega desses tempos, reuniões de consultoria com CEOs, presidentes de empresas, diretores e tal, aqui tudo muito sério. Normalmente muitos homens na sala, ainda ambientes muito masculinizados, fato e gravata e tal, tudo muito negro, cinzento, azul, literalmente em termos de cores no ambiente. Uhum. E há ali uma certa tensão e eu fico a imaginar as pessoas à volta da mesa como se fosse aquele filme O Planeta dos Macacos, não é? São macacos vestidos de fatos e gravata que estão ali à volta da mesa e que põe-me aquilo um bocado em perspectiva, tipo, bom, mas estamos aqui a discutir o destino do mundo, enfim, são coisas importantes certamente, especialmente para os clientes com quem eu trabalhava, que eu respeitava muito e a quem me motivava muito a ajudar a trabalhar melhor e a criar melhores resultados com os seus projetos. Uhum. Mas a verdade é que aquilo ajudava-me a pôr um pouco em perspectiva, bom, mas so what? Tipo, estamos aqui a discutir isto e então, e se isto não for assim tão sério, e se calhar estamos aqui a levar isto aqui de forma um bocado com emoções altas demais, agressividade a mais, e se calhar podíamos levar isto com mais calma, bom, vamos lá discutir isto com consideração aos outros, a outras opiniões, etc. Uhum. Uhum. Ok. Então usas isso Enfim, às como. vezes também, se calhar, só no pessoal, se calhar eu também vir preocupado com um assunto qualquer e depois, epá, Nuno, mas achas que o que tu fazes é assim tão sério? Tipo, epá,
Pronto, assim, é uma contribuição para o mundo de alguma forma, espera-se, às vezes nem isso é, Hum, pôr um pouco em perspectiva isso. uhum, Relativizar, se calhar, coisas que às vezes na minha cabeça, de forma automática, estou a absolutizar como isto tem que ser feito, isto tem que ser assim. Bom, e se não for assim? hum. E se não for assim, ok. Portanto, quando tu notas, o que é que está acontecendo no teu corpo ou na tua mente para tu notares que estás a começar a ser demasiado sério? Bom, muitas vezes há uns alarmes que são sensações físicas. O stress, pelo menos em mim, e se calhar outras pessoas têm outros tipos de sensações, mas reflete-se muitas vezes na barriga, assim, uma certa tensão na barriga, um apertozinho ali, uma pontada, algo que me deixa desconfortável. E não é aquela, sei lá, ansiedade, por exemplo, para um evento, uma aula ou assim, que eu tenho, apesar de dar aulas há muitos anos, tenho e acho saudável ter uma certa ansiedade que me ajuda a estar na forma certa, na energia certa, mas é uma outra coisa, que é assim quase uma dorzinha que, ou como o Alex está a dizer, as séries de mil também causam umas séries, trabalhos fortes de corrida que me ajudam a estar no presente, mas há assim algumas coisas sensações físicas que se chamam, causam assim um alarme, não é? Uma atenção, passa-se alguma coisa, devia estar mais presente e menos aliado do que está a acontecer. Portanto, vem até aqui e essas sensações claramente ajudam a estar aqui. Boa, boa. Acho que me identifico muito com isso que estás a partilhar. Também há aqui um botão nessa zona, nessa mesma zona abdominal, Hum, que funciona com abundância em situações de aperto ou de entalanço ou de coisas em que estou a sentir-me demasiado preocupado ou demasiado qualquer coisa. sim. E talvez o nosso irmão mais velho também se identifique com isso. Enfim, Hum, pode ser uma coisa nossa, enfim, um botão familiar, eventualmente. Bem, olha, então proponho-te passarmos um bocadinho em revista o ano que passou, se estiveres bem com isso. E, bora. né? Por exemplo, olha, assim, eu só tenho algumas ideias de pontuar, por exemplo, com, sei lá, olha, por exemplo, uma conquista que tu sintas que tenhas feito durante o ano passado. Ocorre-te, assim, alguma conquista particular? Uma conquista do ano passado. Olha, uma coisa muito simples do dia a dia, pode servir para qualquer pessoa. Eu praticamente deixei de usar o despertador. Isso foi assim uma mudança pequena, mas que faz uma boa diferença. Eu, no fundo, bom, acho que ajudado também por trabalhar mais de casa e compromissos menos cedo, portanto, menos compromissos ali cedo que eu tenho que garantir que estou acordado. Por exemplo, hoje eu pus o despertador só para o caso de não acordar a tempo desta conversa, apesar que seria possível, provável que eu acordasse, mas achei é melhor pôr um despertador. Não vai eu ter assim uma noite mais calma e que vou querer dormir até mais tarde. Mas a maior parte dos dias de 2020 eu acordei com os passarinhos, literalmente, os passarinhos aqui à volta de casa começam a cantarolar e começa a haver assim uma luzinha do dia a nascer e eu acordo com isso, entre a luz e os passarinhos, acordo com isso. E isso tem dado um despertar muito natural e agradável em que não há assim um ciclo de sono que é quebrado e eu, epá, espera aí, mas não era agora. E quando às Hum, vezes o despertador toca e eu, mas eu precisava de mais 20 minutos para acabar aqui isto, não é? hum. Pá, isso foi não foi necessariamente uma conquista no sentido de que tive de trabalhar imenso para isso, mas foi no fundo deixar simplesmente de ligar o despertador. Uma coisa tão Hum, simples como isso. Portanto, hum. agora ligo o despertador quando tenho um compromisso muito cedo, que a maior parte dos dias do ano significa ir correr muito cedo. Às vezes há uns amigos meus malucos, eu não costumo querer ir tão cedo, às vezes vou também, ou não querer tanto, mas há uns amigos que vão e eu quero juntar-me a eles, ok, então bora lá, às 5 da manhã, 5 e meia da manhã, bora. Então tenho que pôr o despertador, acho que o recorde este ano foi às 4h30 da manhã acordar para poder estar a correr às 5. Uau. Enfim, subir aí umas montanhas de Timor-Leste. Pronto, nada de especial. Pronto. Exato. Olha, fizeste-me lembrar alguma pessoa que eu acompanho, enfim, nos meus trabalhos, né? E que tem dificuldades em acordar de manhã. E estava a pensar, eu normalmente digo-lhe, enfim, lembro que alguém que tem dificuldade em acordar de manhã provavelmente não tem um problema propriamente com o acordar, tem um problema com o adormecer, ou seja, se calhar a disciplina começa na hora de deitar e não tanto na hora de acordar. Isso funciona para ti? Foi uma questão de regulares a hora de deitar também? Bom, na verdade não. Infelizmente não ajuda para essa pessoa, mas porque eu tenho, aliás, um problema ao contrário, né? Que é, se eu for dormir deitar mais, há tempos,
enfim, não costumo fazer isso, mas deitei mais 4 da manhã, uma loucura imensa para mim. E porque estava entusiasmadíssimo a fazer uma coisa no computador, enfim, uma coisa de trabalho divertido, coisa que estava entusiasmante, tinha a ver com programação para os nerds, geeks que gostam dessas coisas, que é uma coisa que eu redescobri em 2020. Mas então estava a terminar um projeto desde a meia-noite ou 11 da noite, que eu estava a terminar aquilo, mas estava sempre lá quase, 4 da manhã finalmente, e pá, pronto, deu, vamos dormir. E eu pensei, olha, agora acordo quando der, sei lá, às 10 da manhã, 11 da manhã, não é? Tenho que dormir 6, 7, 8 horas, não sei, vamos ver. Mas o meu problema é que eu acordo sempre à mesma hora, mais ou menos. Ou seja, no fundo, se não acordar às 6 e pouco, 6 e 15, acordo às 7 no máximo. Mas apesar de me deitar muito tarde, não consigo dormir até mais tarde. Portanto, no fundo, eu já sei é que eu cedo, e há pessoas que me conhecem bem, que provavelmente estão a ouvir esta conversa, sabem que eu começo a piscar os olhos e, tipo, às vezes estou à mesa ao jantar e já estou ali, tipo, epá, o Nuno está ali a lutar contra o sono. Vai-te lá deitar, diz o nosso pai às vezes, quando me vê nesse estado. Já percebe que, ou a minha mulher também percebe quando eu estou já assim a passar um bocado para o outro lado, estamos num jantar se calhar com amigos e ela pergunta-me, não queres ir para casa? Se calhar é boa ideia. Boa. Um certo respeito pelo corpo e reconhecer, não é? As necessidades Há aqui uns básicas. ritmos, exatamente. Boa. Não, acho que no fundo a recomendação que eu daria é não lutar contra os sinais que o corpo nos dá. Por exemplo, eu sou grande fã, como sei que tu és também, de cestas. Às vezes estou a lutar, está-me a dar um sono, então ali depois do almoço, mesmo com diferentes experiências com dietas, que dá-me uma soneira, bom, não há nada a fazer, bora dormir uma cesta. 10 minutinhos e está feito, estou fresco como um alface, de volta aqui à atividade, com a cabeça a carburar a alta velocidade depois de uma cesta. Sim. Aliás, eu sou atleta federado. Não sei Epá, tenho que me se... registrar também, acho que ainda não tenho a licença oficial. Boa. Olha, e pensando no ano passado, e em algum, não sei, alguma situação mais desafiadora, alguma coisa que sintas que não correu tão bem, algum erro, alguma coisa que pudesse chamar fracasso, ou alguma saída de estrada em relação aos teus planos, aos teus projetos? Alguma coisa com a qual tenhas aprendido? Enfim, para introduzir esta pergunta, também gosto de referir. Gosto muito daquela citação que diz: Sometimes you win, sometimes you learn. Não, eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Bom, acho que uma coisa que eu percebi em 2020 que eu andava a adiar, estava aqui já presente e no consciente, mas estava assim um bocado a ser, talvez chutado para canto, empurrado com a barriga, não sei se se diz em Portugal, diz-se no Brasil, já não me lembro se em Portugal também se diz, não é? A pessoa vai, epá, não sei, não é bem assim, mas eu andava aqui com a ideia, era entre uma mistura de sensações, cabeça, etc., que me dizia que havia algumas coisas que eu andava a fazer que talvez não devessem ser a minha prioridade. Coisas até de trabalho, não é? Com a etiqueta trabalho, digamos, que eram muitas vezes interessantes, muitas vezes divertidas, até geravam algum dinheiro, que não é assim uma grande preocupação e nem não é para mim um fator de decisão importante. E talvez mais do que isso, por tudo isso. E porque também havia ali relações estabelecidas com pessoas com quem eu estava a trabalhar, que tinham certa expectativa do que é que eu ia contribuir, da continuidade da nossa colaboração. E eu não tinha, se calhar, ganho a coragem de reequacionar isso. Ou seja, estava assim numa de, epá, mas se calhar, mas por outro lado devia continuar, mas se calhar devia partir para outras coisas, mas talvez não. Estava assim um bocado num impasse, se calhar com a falta de coragem e a fazer uma mentalização de que não, isto faz sentido, é isto que tens de estar a fazer, e é este momento, é isso. E, portanto, isso é uma das bênçãos, talvez, da pandemia, enfim. A pandemia trouxe muitas coisas e acredito que muita coisa má para muita gente. Confesso que para mim só me lembro de coisas boas. Se calhar tenho uma perspectiva um bocado otimista. Não estou a dizer que é bom um monte de gente morrer ou ficar doente e coisas do género. Mas estou a dizer que há muita coisa que vem boa daí. E uma delas foi, por exemplo, eu estava a dar aulas, e isso não me sentia assim tão mal, mas estava a dar aulas numa faculdade em Singapura, que a meio da pandemia me pediu para tornar as aulas online. Eu ia a Singapura, viajava bastante e dava aulas ao vivo, ia lá de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos. Passei a dar aulas online e, curiosamente, isso já era o meu objetivo para 2020, era fazer mais coisas online. Pré-pandemia eu tinha decidido, não, eu quero fazer cursos online, viajar menos,
aproveitar mais as ferramentas tecnológicas que existem para me multiplicar mais, para me clonar, de certa forma. E a pandemia ajudou-me a fazer essa transição mais no susto, tipo, ai meu Deus, agora o quê? Para a semana vai ser online em vez de ao vivo? Então, mas eu não preparei nada e como é que eu vou fazer isso? E portanto houve assim um susto que me forçou ali aquele prazo apertado. A aula vai acontecer, quer queiras, quer não, está lá, o dia está marcado, as aulas estão marcadas, vais ter que fazer. E, portanto houve aí uma aprendizagem de, olha, isto é bem mais fácil do que eu pensava. E portanto ajudou-me, no fundo, a relembrar uma coisa que eu já aprendi várias vezes na minha vida, infelizmente, porque quando a pessoa aprende a mesma coisa várias vezes é porque não aprendeu mesmo, não é? Mas que é, às vezes, tens é que fazer, não é? Tipo, estás aí no, faço, não faço, pá, faz e pronto, olha, e depois vais aprender certamente a fazer. Sim. A outra coisa, que não foi necessariamente a pandemia, mas que foi uma conjuntura de situações, mas que o meu outro grande cliente de consultoria, digamos que despediu-me. Acho que seria a forma assim, não foi isso que eles chamaram, não é isso que se calhar uma pessoa normal chamaria, porque um consultor não é despedido, um consultor deixas de o contratar, ele não lhe pedes coisas e ele deixa de existir. Não precisas estar sempre a pedir coisas a um consultor, não é? Portanto, eu como consultor, eu acho que foi despedido no sentido que deixei de ter trabalho com um cliente que representava, se calhar, neste último ano, 80% do meu trabalho remunerado e talvez até, não sei se, mas muito por cento, mais de 50% do meu trabalho de tempo dedicado a projetos. Portanto, era muito tempo. E isso também me ensinou, olha, Nuno, aquilo que andavas a adiar, e com esse cliente eu andava a adiar a tal coisa de, mas eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, mas este projeto faz sentido, mas porquê é que eu estou metido nisto? Isto devia fazer parte da minha vida, não devia estar ocupado com outras coisas que realmente acho que geram mais impacto. Libertou-me imenso tempo, que me permitiu ver, epá, já devias ter feito isto antes. Que vergonha, Nuno, tiveste a esperar o cliente despedir-te para agora estares então com esta libertação de tempo, disponibilidade mental, criatividade para criar outras coisas, para outros projetos. Epá, oh Nuno, acho que já devias saber melhor, tipo, já tens 44 aninhos, não é? Não és uma criança. Eu acho que isso foi uma boa aprendizagem, acho que com isso veio assim uma descoberta de se calhar uma certa vergonha de não ter decidido antes. Havia certas dificuldades e eu percebo perfeitamente porque é que estava a adiar a coisa e entendo, e se calhar não é fácil no futuro evitar, mas é algo a acordar mais no futuro. Se calhar eu pensar numa situação semelhante, oh Nuno, mas pensa lá, e se agora acontecesse que este projeto te despedia, não é? E agora este projeto deixava de trabalhar contigo, o que é que tu fazias? Olha, se calhar era bom. Ok. Então, deixa cá ver, eu vou tomar nota aqui de alguns apontamentos, que é uma maneira, voltando um bocadinho atrás, uma maneira de fazer as coisas acontecer, primeiro, é pôr datas. Ou seja, normalmente ajuda que sejam pessoas externas a porem datas, porque se nos comprometemos, pronto, temos alguém que vai sair prejudicado e, portanto, vai-nos pedir contas daquilo. Mas também podemos fazer isso connosco, não é? Olha, eu para fazer isto acontecer vou mesmo marcar na minha agenda que no dia tal isto vai acontecer na minha vida. Né? E eventualmente faz bem partilhar com alguém próximo, olha, dizer isto vai acontecer na minha vida e portanto fica já um maior fator de pressão. Né? Por outro lado, essa pergunta é fantástica. E se me despedissem? E se me dispensassem desta tarefa? Como é que eu me sentiria? Não é? Mais ou menos isso. Exato, exatamente, sim. Sim. Ok. Ou até mais simples, enfim, o despedir eu acho engraçado porque também é assim mais agressivo, não é? Mas também pode ser simplesmente, olha, se isto não existe, de repente, puf, há um mágico que faz assim e isto não existe na minha vida. Seria bom, seria mau? O que é que seria bom, o que é que seria mau? Okay. Em relação a pôr no calendário, também uma coisa que eu ontem lá na minha pastinha da vida achei, olha, vou trazer isto. Também foi, se calhar, uma coisa de 2020 que foi, não sei se uma vitória, mas foi uma coisa bem mais simples do que eu também pensava. Foi isto, eu decidi fazer uma quaresma vegan. Ok. Enfim, sem motivações necessariamente religiosas, mas a minha mulher que até costuma ter coisas que ela faz na quaresma, olha, e não tem a ver com dietas ou coisas do género. E eu achei, em 2019 tinha feito uma coisa também espetacular, que foi a quaresma sem açúcar. E que depois se tornou parte da minha vida. Portanto, olha, agora zero açúcar. Há assim umas pequenas exceções aqui e ali, mas bem controladas, tem a ver com experiências culturais ou uma situação, sei lá, em que há uma coisa que, mas eu queria mesmo experimentar isto e agora porque tem açúcar não posso experimentar. Não, mas isto vale. É difícil às vezes porque isso cria
o que se chama em inglês um slippery slope, não é? Tu começas por ali, depois começa pela mão, como é que é? O dedo, e depois vai a mão toda, o braço todo, sei lá, não sei como é que se diz isso em português já. Mas o açúcar acabou por ser uma coisa que cortei da minha vida, e com muita felicidade, na verdade, não preciso de açúcar para nada. Há muita coisa doce por aí que me ajuda com as coisas. Eu gosto de doces, aliás, sou alguém que adorava doce e era capaz de comer muitos doces quando comia açúcar. Agora como doces com fruta, com outras coisas que não são doces de açúcar. Então, depois, no final da quaresma de 2019, eu decidi, olha, isto afinal é bem mais fácil do que eu pensava. Eu pensava que ia sentir uma vontade imensa de doces. Estou muito bem, olha, vou continuar. E em 2020 eu achei, olha, e este ano, o que é que eu vou fazer? Bom, já ando há uns anos a pensar que se calhar não devia beber leite e comer queijo e ovos, por razões se calhar mais éticas, respeito pelos animais e coisas do género. E eu decidi, olha, vou fazer aqui uma quaresma vegan, vamos ver como é que corre esta quaresma. E tal como em 2019 aconteceu a mesma coisa, olha, afinal o futuro é muito previsível. Cheguei ao final da quaresma, isto até se faz bem. Aqueles, não sei quantos é que dias da quaresma, na verdade é uma enganação, não são 40 dias, são 40 e tal dias, se não me engano, já nem conto, que é para não me assustar. Mas nos 40 e tais dias da quaresma, eu na verdade encontrei soluções, porque eu gostava do quê? De leite pela manhã, na minha aveia matinal. Gostava de fazer batidos de vez em quando com leite, que dá assim uma maior cremosidade. E encontrei alternativas. E não preciso de leite, nem dos ovos, nem do queijo. O queijo, confesso que houve assim umas pequenas exceções ao longo do ano, também foi do género, mas uma pizza sem queijo, ou aquela sandes que eu gosto mesmo, que tem legumes e depois tem lá um feta no meio. Então fiz assim umas pequenas exceções, mas que também não são necessárias. Na verdade, a última pizza que eu comi, que fiz uma exceção, ok, pode ser com queijo, eu depois achei, não havia necessidade. Passava bem sem queijo. Portanto, enfim, no fundo é enganar-nos a nós próprios. Agora pensando nisto, como é que nós tornamos isto uma ferramenta? Como é que tu te enganas a ti próprio? Tu queres fazer uma coisa, pões ali um período temporário. Não, mas é só por um tempinho. É só um dia, ou só uma semana, ou só 40 dias, sei lá o que for. E tu enganas, não é? Fazes, olha, isto afinal é fácil, vou continuar. Então enganas-te a ti próprio, não é? Tipo, estavas a pensar, para sempre é muito tempo. Mas for só por uns dias, por uns tempos, sem um prazo definido, por que não? Sim. Olha, estás-me a lembrar uma oração do Papa João XXIII que diz exatamente hoje, só hoje vou tal, tal, tal. Hoje, só hoje vou tal, tal, tal. É uma oração muito, muito bonita que eu recomendo a toda a gente para procurar aí no Google. Papa João XXIII, hoje, só hoje. E é muito inspirador, porque é exatamente isso que estás a dizer. É centrarmos no dia de hoje, porque quando nós pensamos nos próximos dias, semanas, meses, anos, às vezes isso assusta-nos e tira-nos do presente, exatamente rouba-nos o empoderamento que podemos ter no momento atual, no agora. Então, muito bom. Olha, deixa-me aproveitar antes da tua próxima pergunta, porque agora é um bom momento, os gatos não se controlam, e a Lessie decidiu aparecer aqui. E eu tenho que apresentar a Lessie, porque a Lessie foi a maior surpresa de 2020. Há pessoas que podem achar, o Covid, nunca imaginaria que podia haver uma pandemia no mundo e tal. Mas para mim foi a Lessie, esta gatinha, que é interessadíssima em programas na internet, não é? Tipo, fica aqui a olhar e às vezes até carrega em botões. O outro dia fez uma ligação ao WhatsApp para uns amigos meus. A Lessie apareceu aqui em casa sem quaisquer planos. A Silvia e eu não temos filhos, como algumas pessoas sabem. Nem fazemos intenção de ter filhos biológicos, pelo menos. E houve um dia que eram 7 da tarde, ou da noite já, e a Silvia aparece em casa com uma amiga vizinha nossa, e ela abre a porta e diz, Nuno, olha só o que temos aqui. E eu, o quê? O que é que se passa? Então tinham esta gatinha em versão miniatura, assim, de um tamanho minúsculo, não cabia, era menos de um palmo, não é? E ela gritava muito, fazia assim uns barulhos esquisitos, que não eram miau. A nossa vizinha que a tinha pegado nela, elas tinham-na encontrada tipo aqui perto de casa, a menos de 1 quilómetro, pronta a atravessar uma estrada movimentada. Imagina uma miniatura que só rastejava a atravessar o alcatrão movimentado. Bom, ia morrer no próximo minuto ou dois. Então a nossa vizinha pegou nela e trouxe-a para aqui. E depois disse, lembrou-se a caminho daqui, mas o meu marido é alérgico a pelo de animais, não posso tê-lo em casa. E então a Silvia e eu olhámos para ela, um para o outro, e bom, acho que vai ter que ficar aqui connosco, coitadinha, vai morrer, não é? E eu acho que a grande surpresa para mim foi, bom, nós não pensávamos também ter nenhum animal
doméstico, nem gosto muito da ideia de animais domésticos. Para mim ela é tipo uma filha, é alguém que tem a sua própria vida, a sua própria vontade, faz aquilo que entender com a sua vida, não é? No espírito de empoderamento. Nós cuidamos dela o melhor possível, mas também temos que educá-la para ela ir para o mundo e sobreviver no mundo. Temos andado a ensiná-la o mundo exterior. Ela tinha muito medo de sair de casa, por exemplo. A casa é um lugar muito seguro e ela temos aqui um pátio em frente e ela não saía. Então, como é que ela saiu? Porque a obrigámos. O primeiro dia que ela saiu foi ao colo, começou a tremer, assim, cheia de medo, mas foi ao nosso colo, saiu. E nessa tarde, ou no dia seguinte, já não me lembro bem quando, mas horas depois, menos de 24 horas depois, ela própria saiu à rua. Ou seja, ela viu que não era assim um bicho tão mau. Acho que também é outra lição para nós próprios. As coisas que nós não fazemos porque, ai meu Deus, é horrível, não, eu não sei o que há ali atrás daquela porta, daquele cenário, daquela decisão. Às vezes o melhor é, olha, vai, não é? Vai e vê, não é assim tão mal, não vais morrer provavelmente. Enfim, há situações que se calhar vais morrer. Bom, então a Alessi, que nós nunca adotaríamos, se alguém nos perguntasse, mas vocês não querem ficar com este gatinho que nasceu aqui, olha, tão queridinha, nós nunca decidiríamos que sim, não é? Esta gata apareceu nas nossas vidas e assambarcou as nossas vidas de forma poderosa. Foi incrível, como eu lembro-me, uma hora depois dela aparecer cá em casa, estávamos nós no Google à procura, mas como é que se alimenta um bebê que parece gatinho que parece recém-nascido? O que é que se lhe dá? Podemos dar leite, por exemplo, ou faz mal? E como é que se dá o leite? Nós achávamos que o gatinho ia beber leite de um pratinho. Não, tivemos durante um mês ou mais, andámos com uma seringuinha a alimentar a Lessie várias vezes ao dia. Era bastante tempo dedicado e eu lembro de uma hora depois de estarmos a ver o que é que ela bebia. Olha, se calhar um leite de bebê é melhor do que o leite normal, que tem muita lactose e não sei o quê, e faz mal ao gato. E eu fui ao supermercado, olha, mas o supermercado vai fechar agora. Eu fui assim num espírito de missão determinado, isto é urgente, eu tenho que salvar aquela gatinha. Não importava o que é que eu tinha planeado para essa noite, se eu ia jantar ou não, se por acaso estava com fome, já estava com vontade de jantar, mas não, a gatinha é a prioridade. Enfim, acho que quem tem filhos deve achar, oh Nuno, mas isso é o que nós fazemos com os nossos filhos, o que é que tu achas? Mas pronto, olha, descobri eu com esta gatinha Alessi, que está aqui toda querida. Ela não costuma ser tão sossegada, ela está aqui, acho que ainda está, se calhar, a gostar dos miminhos. Ela costuma estar mais ativa a perseguir as minhas mãos ou os meus pés e a tentar morder e brincar, porque está a aprender a caçar ratinhos, que é o próximo passo na sua emancipação, ela própria encontrar comida. E portanto ela vai ficar aqui até lhe deixar de lhe apetecer, se calhar ainda vai adormecer aqui, mas vamos ver. Boa, parece confortável aí. Parece que sim. Boa. Olha, estava também com vontade ainda só de sublinhar uma ideia que deixaste ali atrás, antes da Alessi. Primeiro, que bom teres partilhado isso, porque uma pergunta que eu tinha era exatamente uma surpresa do ano passado e respondeste, antecipaste à pergunta. Portanto, é espetacular também, enquanto estratégia de vida, enquanto espírito, melhor, enquanto espírito, atitude de fundo, estamos também abertos às novidades, abertos ao que possa o ano trazer, ao que a vida traz, né? Assim como tu estás a experimentar esta mudança com a Alessi, como dizias, há pessoas que experimentaram eventualmente com uma gravidez inesperada, com um filho que vem, com uma personalidade inesperada também, um mistério sempre, né? Ou eventualmente com convites que aparecem para um projeto, para sair, para ir para o outro lado, enfim. E também me ficou aqui uma nota mental sobre a tua questão da dieta vegan e a dieta sem açúcar, que foram experiências ligadas ao tempo da Quaresma e que no fundo ensinam que podemos fazer experiências assim, até mesmo arrojadas, para nos sentirmos para lá da nossa zona de conforto e testarmos a nossa capacidade fora daquilo que nós achamos que é o confortável, não é? E assim podemos progredir e expandir, não é? E estava aqui também um bocadinho, já enquanto coach, que também sou, aqui a expandir o significado que isso poderia ter. Por exemplo, o que é que seria passar uma temporada sem carro, por exemplo, ou uma temporada sem fumar, para quem fuma, ou uma temporada sem ver séries, ou sem ver televisão, ou sem eletricidade, ou sem... Pronto. Aliás, tu vives umas condições que são pouco comuns para quem está do lado de cá, em Portugal, por exemplo. É verdade. É verdade. Então, se calhar agora lembraste, não sei se vem a propósito e como é que estamos de tempo, mas deixa-me dar então 3 notas de 3 coisas que foram assim umas experiências
que se calhar não necessariamente sempre, as aceitaria sempre, não é? A primeira foi outra dieta que eu fiz em 2020 e aí foi, bom, estava em casa, tinha partido o mindinho do pé, já não acho que foi o esquerdo, outra vez. Há quem saiba que eu já parti um mindinho há 10 anos antes, numa situação também um bocado estúpida em casa. Enfim, é o problema de passar muito tempo em casa, a pessoa bate num móvel, numa pé, numa coisa. Bom, parti o mindinho, estava com menos desporto, portanto não podia correr, e então decidi experimentar finalmente, era uma coisa que estava nos meus planos de, neste ano, 2000 e whatever, não é? Vou fazer uma dieta dessas. A dieta keto, que deve haver gente quem conheça, que é uma dieta de não comer hidratos de carbono, ou pelo menos muito poucos hidratos de carbono, porque eu acho que é praticamente impossível não comer qualquer hidrato de carbono. E portanto decidi experimentar. Foi bastante desconfortável. Eu não sabia que podia ser tão desconfortável, uma coisa tão simples como deixar de comer arroz, massa, pão, sei lá, fruta. A fruta foi mais difícil. O mais interessante foi que há uma coisa que se chama keto flu, a gripe da keto, não sei, que no fundo dá assim umas dores de cabeça e às vezes umas tonturas, e eu sentia muito esquisito. Inclusive estragou a minha corrida durante acho que 2 meses que eu andei com essa dieta, 2 meses que a minha corrida, quando voltei a correr, depois do mindinho se soldar de novo, eu corria pessimamente, sofria a correr, pensei, isto é as pessoas que não gostam de correr deve ser isto que sentem, eu não estou a gostar de correr, que é uma coisa que eu gosto sei lá, desde que me conheço, não sei, desde miúdo que eu adoro correr e não me canso de correr. E então essa dieta keto deixa-me um bocado desconfortável, mas podem também imaginar que vegan keto é uma dieta que pouca gente faz. Eu fiz Google, normalmente o Google dá respostas a tudo. Vegan keto, havia poucas respostas, que é não comes nem carne, nem peixe, nem leite, nem ovos, nem queijos, etc., lácteos em geral. Também não comes arroz, massa, pão, fruta, e sei lá mais o quê. E a Gugu está a dizer que podes comer abacate, então abacate foi uma coisa que eu passei a comer ainda mais. Aqui há imenso abacate local e, portanto, abacate assim à fartazana, à lagareiro. Eu inventei o abacate à lagareiro. Podes comer azeite, podes comer abacate, então bora, azeite no abacate. Também comi muitas nozes, não é? Nozes tipo frutos secos, cajus, amêndoas, amendoins, sei lá, pistachos, coisas do género. Okay. E a proteína vem do tempê, que é uma coisa que também existe localmente. Eu acho que em Portugal nem sei se é conhecido, mas tempê é uma soja fermentada, uns grãos de soja que faz assim tipo uns bifes de soja, digamos assim. E portanto tempê é talvez a minha maior fonte concentrada de proteína. Experimentei alguns leites de soja, acho que foi leite de soja, mas também é uma coisa que depois é industrializado. No caso vinha dos Estados Unidos, se não me engano, havia aqui num supermercado. Também acabou. É o bom de Timor-Leste, as coisas a pessoa quer uma coisa, mas não há. Então, olha, vamos ter que fazer 100. Bom, sim. Então essa dieta keto foi uma coisa que eu fiz que não esperava fazer. E o que é que isso trouxe à minha vida de longo prazo? Trouxe que eu agora praticamente não como arroz. O pão é assim uma coisa, é um miminho, uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, há ali um pãozinho que aqui em casa se come, e come-se muito pouco pão em casa. Massas é muito raro, uma pizza de vez em quando, mas é assim tipo uma coisa para festas, não é? É assim uma coisa especial que só acontece em momentos especiais, não no dia-a-dia. E antes eu comia arroz todos os dias, não é? A outra coisa que eu fiz em 2020 foi dar uma volta de bicicleta a Timor-Leste. Que eu também não tinha planeado, imagina, não tinha planeado, nem sabia que era capaz de fazer, ou achava que, isso é um bocado demais, não sei se o meu rabo aguenta, se as minhas pernas aguentam, mas eu tinha acabado de ir de fim de semana a Baucau, que fica aqui a 125 km de Dili, e fui no sábado, voltei na segunda-feira de bicicleta, uma filosofia de me desafiar e também de treinar para um triatlo em que eu me tinha inscrito, que não aconteceu, como muitas outras coisas foram adiadas ou canceladas em 2020. Mas eu tinha ido a Baucau e meio que para partilhar a ideia, um amigo meu que é grande atleta aqui em Timor, um francês, grande triatleta, e mandei-lhe uma mensagem: olha o que eu fiz este fim de semana, se calhar devíamos combinar um destes fins de semana, fazer uma coisa do género, vamos juntos, não é? De bicicleta. E ele, que tem sempre algo mais, não é? Há aquelas pessoas que tu dizes uma coisa, estás todo orgulhoso que fizeste, e fui a Baucau e voltei. E ele tem sempre algo maior para partilhar. E ele partilhou, isto era terça-feira, e ele partilha: olha, no sábado vou partir para fazer isto, uma semana à volta de Timor-Leste em bicicleta. E ele nem me convidou, eu acho que ele não me convidou, deixou assim no ar, e eu olhei para aquilo, até mandei para a minha mulher: olha só o que o Pierre vai fazer. Vai dar a volta a Timor em bicicleta. E eu respondi a esse meu amigo: isso é demais para mim, força aí, divirtam-se. Foi o que eu respondi logo.
E a minha mulher, que me conhece melhor do que eu próprio, muitas vezes, à noite, quando nos encontramos, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer: Olha só o que o Pierre me mandou. E depois à noite ela dizia: Oh, Vlad, tu não queres ir? E eu fiquei assim a perguntar: E tu não queres ir? Não, acho que não me tinha perguntado isso ainda. E eu fiquei assim: Epá, realmente, e Hum. se eu fosse? Quais são as minhas questões? Bom, trabalho. Posso dizer ao meu cliente que está a contar comigo para a semana: Olha, vou tirar uma semana off, para a semana não contem comigo, vou desaparecer. Então isso Hum. resolve-se bem. Bicicleta. Bom, na verdade não tenho uma bicicleta adequada para isso. Há aqui a bicicleta do vizinho. Se calhar pode fazer umas melhorias na bicicleta, arranjar uma forma de carregar alguma bagagem, porque nós íamos sem carro apoio, portanto, por que não? Bora lá. A bicicleta também se resolve. Então e o rabo? Eu vou aguentar 800 km em 8 ou 9 dias sentado na bicicleta? Pá, se calhar não, mas a verdade é que eu já fiz o Tour de Timor, que é uma coisa parecida em 4 ou em 5 dias, há 7 anos. Bom, mas eu não tenho Hum. andado de bicicleta assim tanto e tal. Bom, a certa altura já estava a dizer a mim próprio, eu devia ir, deixa-me cá só resolver aqui uns detalhes. Quinta-feira já disse ao meu colega: Olha, eu também vou, como é que isso funciona? O que é que vamos fazer? Qual é o plano? E pronto, e fui. E foi fantástico. Foi, se calhar, se eu fosse eleger uma semana de destaque deste ano, foi a semana à volta de Timor-Leste, em bicicleta. Um dia a dia que era a maior parte do dia sentado num selim e depois, ao final do dia, tomar banho, lavar a bicicleta, comer e ir dormir. Portanto, Hum. um dia muito básico, assim, em termos de atividades. Mas aquele dia todo na bicicleta, a percorrer o país, estradas bastante más, a passar por lugares no meio de nada, é uma expressão que eu aprendi que é um bocado ofensiva. No meio de nada, não, porque há gente que mora lá e aquilo é tudo para essas pessoas que estão lá, não é? E pensar, mas estas pessoas vivem aqui, pá, tão longe de coisas que eu acho básicas, como se calhar uma mercearia, nem digo um supermercado, mas um lugar onde comprar coisas, um mercadinho, Hum. da eletricidade às vezes, e ver as pessoas alegres e felizes e a dizerem força aí, a gritarem Malai, Malai, estrangeiro, vai, força. E nós íamos A, dizendo bom dia, eu a nunca disse gritarem, tantas vezes bom dia. a Diz, diz. gritarem a apoiarem, não é? A apoiar. A apoiar, sim, sim, sim. Bom, houve um ou outro que disse Corona Malai, que é aquela ideia de que os malais trazem o vírus e tal, os estrangeiros trazem vírus. Enfim, mas também nem, até isso era mais na brincadeira e a gozar, acho eu. Mas nunca disse tantos bons dias na vida, boa tarde. Às 11 da manhã tinha que mudar para o boa tarde, porque as pessoas aqui acordam cedo e acham que às 11 da manhã já é boa tarde. E portanto Hum. isso foi uma semana espetacular. Uhum. E acho que em particular para me alertar para algo que eu sei intelectualmente, mas que senti de forma mais presente, que é o privilégio em que eu vivo. Não é? A sentir, espera aí, mas eu tirei uma semana da minha vida porque posso ter esse tempo e tenho o luxo de ter esse tempo e também o dinheiro, enfim, não foi uma coisa muito cara, mas enfim, não acampámos, ficámos em pequenas pousadinhas, enfim, ficámos em casa de alguém num sítio, portanto coisas não eram assim nenhum luxo, mas precisava de dinheiro para isso. No fundo foi uma semana que custou 4 meses de salário básico aqui de Timor-Leste, não é? Então, peraí, numa semana eu gastei 4 meses, não trabalhei, andei a divertir-me em cima de uma bicicleta. Há quem chame isso de trabalho, mas enfim, foi diversão. E a ver o contraste com a vida das pessoas locais. E em particular, eu lembro-me muito bem de quando tínhamos algum problema. Imagina, é um grupo de estrangeiros, à partida éramos dois australianos, dois franceses, um colombiano e um português. Depois, a certa altura, o colombiano teve que parar porque a bicicleta dele avariou e vieram dois timorenses que também se juntaram a nós. Mas eu lembro em particular quando a bicicleta do colombiano avariou, estávamos no tal meio do nada, enfim, e ele estava tipo a 500 metros de uma aldeia, depois ele acabou por ir andar com a bicicleta à mão até essa aldeia. E tivemos ali uma hora ou duas em que a aldeia se juntou à volta da bicicleta e não só se juntou para olhar, que é um passatempo bastante comum aqui, mas também alguns deles puseram-se mãos à obra. Espera aí, mas vamos lá arranjar isso, vocês estão com um problema, nós arranjamos isso. Começaram a olhar para o problema, que era uma pecinha que se tinha partido ali, uma porca, uma coisa qualquer da bicicleta. E foram desencantar uma coisa de um rice cooker, uma máquina de fazer arroz, não sei, é uma coisa que serve só para cozinhar arroz, e também uma torradeira velha. Estava tudo avariado, pelo que eu percebi. Eu até pensei que aquilo estava a funcionar, mas acho que estavam avariadas. E desmontaram aquilo para encontrar a peça certa. Olha, peraí, mas se calhar aqui dentro há uma porca que funciona. Eles até conseguiram resolver
mais ou menos o problema, mas o meu amigo não estava confortável. Uma bicicleta cara, que se calhar não era boa ideia arriscar com peças erradas e depois estragar ainda mais. E ele acabou por decidir voltar para Dili por outros meios. Mas eu achei incrível aquela gente que vive numa aldeia com muito pouco, ali talvez a 500 metros, um quilómetro do mar, portanto, aldeia de pescadores e de agricultura básica, de subsistência. Chega um estrangeiro cheio de dinheiro, provavelmente, eles não sei se percebem isso, mas comparativamente, somos todos milionários, comparativamente a quem vive naquela aldeia, e eles é que nos estão a resolver um problema que nós temos, não é? Em vez de nós chegarmos lá e resolvermos o problema deles, de fome, de pobreza, de falta de educação, de falta de saúde. Uhum. E isso trouxe-me assim mais presente o privilégio em que eu vivo. E olhando um pouco para a frente, alertou-me mais para, opa, Nuno, mas como é que tu aproveitas melhor esse teu privilégio, não é? Como é que fazes melhor uso da responsabilidade que tens por viver nesse privilégio para ajudar quem não tem esse privilégio? Uhum. E a resposta, se calhar, é o projeto da Sport Impact. Ou pelo menos parte Eu disso. acho que é um dos projetos, não sei se é o único, mas certamente a Sport Impact é uma resposta a isso, é dar mais oportunidades ou igualizar um pouco as oportunidades, mas de forma em que se calhar nós empoderamos mais o indivíduo do que lhes damos a oportunidade, no fundo não damos nada, ajudamos a pessoa a encontrar e a criar as suas próprias oportunidades. Diria que isso é parte dos projetos, sim, e acho que há outras coisas mais que eu tenho que fazer. Por exemplo, em 2020 doei muito mais dinheiro do que nos anos anteriores. Até criei um Excel para acompanhar isso, para perceber, peraí, mas isto ainda assim é uma fração da minha riqueza material, financeira, ou até dos rendimentos do ano. Como é que eu posso ajudar mais pessoas? Enfim, dinheiro é uma forma, nem sempre é a melhor, mas muitas vezes é fácil. E se o Uhum. dinheiro ajuda, porque eu posso mandar o dinheiro a alguém que vai aproveitar aquilo muito melhor do que eu com o dinheiro na minha conta bancária, por que não? Uhum. Uhum. Excelente. Olha, já deste assim um monte de ideias, estratégias, enfim, metáforas para inspirar a cada um de nós. Gostava de entrar assim digamos, uma fase de aterragem neste tempo em que estamos agora e no que se perspectiva para a frente. E para isso, não sei se terminaste, entretanto, tinhas mais alguma ideia? Pá, a terceira coisa muito básica. Fui de férias dia 26 de dezembro e ia para uma ilha aqui em frente, que é a Ilha da Tauro, e basicamente ia ser um dia-a-dia de nadar, snorkel, dormir, ler. E eu estava com o telemóvel na mão e pensei, mas para que eu preciso disto? Olha, fica aqui, ficou em casa. E eu acho que aí a dica é, às vezes é muito mais fácil zero e afastar-nos da tentação, neste caso do telemóvel. Mas para que é que eu vou ligar o WhatsApp, o e-mail? Para que é que eu vou ver essas coisas? Eu vou estar 8, 9 dias lá em Ataúro. Pá, eu não preciso disto para nada. Então, mas há aí as pessoas com quem marcaste, por exemplo, alojamento. Eles estão lá, a chegar lá, está marcados, eu sei onde é que é, não preciso disto para nada. Ficou Hum, em casa, não senti falta nenhuma e acho que foi muito mais fácil do que se eu tivesse levado e decidido, não, mas só se for preciso, pá, mas está ali, depois se calhar vou ligar, só porque, se calhar até é preciso, se calhar aqui há alguma mensagem. Não há nada, não acontece nada. Há alguém que dependa de ti, que precisa te contactar urgentemente. Não, ficou em casa. boa. Foi ótimo. Olha, enfim, a tua conversa desperta uma série de memórias e possibilidades e coisas. Uh, por exemplo, como referia aqui a nossa prima Gugu, a história da aventura de bicicleta lembrou-me a nossa aventura de fazer 120 km quando nós andámos nos nossos 18, 19 anos de É férias verdade. e pusemos estrada fora como quem vai ali ao lado, vai ali ao bairro seguinte. Fizeste-me lembrar, por exemplo, uma das revoluções inesperadas do ano passado para mim foi a nível das dietas. Estavas a falar há bocado das dietas e eu reformei bastante a minha dieta o ano passado, sobretudo com a intenção de recuperar energia, para estar com mais energia durante o dia. E um efeito lateral, que não estava previsto, foi que perdi mais ou menos uns 10 quilos de peso, o que me faz muita diferença agora e sinto-me mais energizado e mais disponível para os desafios do dia a dia. E portanto há pequenas experiências que às vezes a que nos podemos abrir e que podem elas abrir-nos portas e horizontes Uhum. diferentes, não é? Sem dúvida. Sim. Muito bom.
Então, entrando agora no tempo em que estamos e no que se perspectiva, gostava de te perguntar se tu tens alguma maneira específica de preparar um novo ano, ou quando tu decides, eu sei que também não ligas muito ao fim do ano propriamente dito, mas gostas de reformas de vida que te entreguem melhor qualidade de vida, que te façam sentir Hum. melhor, mais capaz de receber a alegria própria da vida. Como é que tu fazes? Como é que tu te preparas? Bem, eu, assim, não gosto do Réveillon em si, não faço grande questão. A passagem de ano, aquele momento, mas acho que o fim do ano civil e o início do novo ano é um bom momento de se fazer uma certa pausa. Então eu acho que pausas em geral são coisas saudáveis para fazer no dia a dia e na nossa vida. Eu tenho as pausas da sesta, que são as pausas mais de restauro da minha qualidade mental e física. Tenho a pausa do desporto, não é? Eu gosto de correr de manhã ou pedalar. Este ano introduzi mais bicicleta, portanto, correr ou pedalar de manhã costuma ser assim a rotina de arranque do dia, é fazer isso logo pela manhã, praticamente todos os dias. É raro o dia em que não faça alguma coisa assim. E são pequenas pausas. Depois há as pausas de tirar férias, por exemplo, ir para Tauro uma semana sem telemóvel é uma ótima pausa, que não tem uma agenda, ou seja, eu não fui para Tauro com uma agenda de vou refletir sobre o fim do ano, o novo ano, mas mais tipo, abre espaço, disponibilidade mental, física, emocional, espiritual, para que venham coisas, para escutar, no fundo, para escutar aquilo que virá, que tu nem sabes o que é, portanto, deixa de estar aberto ao que vem. E depois tem uns processos mais, como consultor, tem processos mais sistemáticos, que eu costumo fazer normalmente no final do ano, início do ano, ou às vezes quando há uma transição na vida, por exemplo, quando fui despedido do tal cliente, também foi uma boa oportunidade para fazer um pouco essa revisão. E eu vou mostrar, tive ontem à procura aqui no meu arquivo de vida, por exemplo, é uma coisa que tem assim este aspecto, não sei se dá para ver, mas são 4 quadrantes, acho que está com muita luz talvez, mas basicamente 4 quadrantes, uma folha de papel, vocês veem que isto até está um bocado sujo, porque esta que eu encontrei, eu acho que é de 2008, 2009, é quando eu me reformei aos 32 anos. Encontrei, não sabia que isto estava ali, mas está ali e anda comigo pelo mundo, não é? Porque eu já morei em vários sítios neste período. E basicamente tem 4 quadrantes. É o físico, o plano físico de saúde, etc. Tenho o plano mental, mais intelectual, o emocional das relações e o espiritual. E o que eu faço é fazer assim uma marca de mais, que é o que eu realço de que foi bom nos últimos tempos, pode ser no último ano, nos últimos meses, nos últimos poucos anos, portanto, coisas que eu destaco como positivas, e depois ponho uma setinha assim para cima, que é coisas a melhorar, ou coisas que eu gostaria de trabalhar para melhorar. Acho que para vocês vai ser para aquele lado, portanto, é no sentido noroeste, não é? Coisas que eu quero trabalhar mais, mudar, se calhar, podia ser um negativo, não é? Coisas a mudar, mas acho que o negativo é pouco empoderador, é algo que eu noto como destacado para melhorar. E isso ajuda-me a ter uma reflexão no que eu acho que são as várias dimensões da vida, não é? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Ajuda-me a tocar em pontos que para mim cobre. Nunca encontrei assim uma coisa que eu achasse, mas falta isto aqui nos teus quadrantes. E eu tenho várias destas folhas, não é? No tal arquivo, na tal mica de vida, tenho várias destas folhas ao longo dos anos, em que outras que depois evoluíram, tenho as que têm mais, além dos 4 quadrantes do físico, mental, espiritual e emocional, tem outros 4 quadrantes, é uma folha parecida, também assim um manuscrito bem feinho, que tem os meus principais projetos, que seria a Sport Impact, o ensino, aulas de negociação, o projeto de consultoria e outros. No fundo, normalmente são esses 4 quadrantes. É a consultoria, o principal cliente, o ensino, a Sport Impact e outros, que são a abertura a outras coisas que que estou a fazer ou poderia querer fazer. Uhum. E isso dá-me assim, uma perspectiva de vida, no fundo põe a vida um bocado em perspectiva, ajuda-me a ver, mas isto aqui realmente eu devia estar a trabalhar, a investir tanto nisto. Uhum. Será que isto justifica todo o tempo, dedicação, energia, ocupação mental e emocional que eu dedico a este projeto? Talvez sim, talvez não. E a outra coisa, outra ferramenta que eu introduzi, se calhar só o ano passado ou assim, é parecida, mas é uma folha simples com 2 colunas. Esta é a versão deste ano, em que a coluna da esquerda tem tudo o que eu destaco que me deu energia, que me energizou em 2020 e de alguma forma aquilo alimentou-me e tornou-me e deixou-me com mais vontade, mais motivado.
e tudo aquilo que me desenergizou, ou seja, tirou energia, gastou energia, consumiu energia de forma negativa. Uhum. Este ano também decidi inovar com uma coluna do meio, que é a coluna do mais ou menos, ok, assim um bocado do indiferente. E essa coluna eu percebi que estava a faltar, que é uma coluna importante. Eu em tempos escrevi um post, um blog, no meu blog, que era o pior emprego da vida. O pior emprego da vida, ou uma coisa assim de género. Ou do mundo, o pior emprego do mundo. E neste caso é a mesma coisa. O pior emprego do mundo é um emprego médio. É aquele emprego que a pessoa tem e que não é mau o suficiente para se ir embora, mas também não é bom o suficiente para a pessoa estar feliz, realizada e ok, isto faz sentido. E a pessoa vai ficando. Não, o pior emprego da vida é aquele em que vamos ficando e assim se consome a vida. E chegamos ao fim da vida, ups, tarde demais. Eu já devia ter despedido este emprego, não é? Ou ter-me despedido deste emprego. Então a coluna do meio do ok é um pouco para realçar o que são aquelas coisas que eu faço que não são más, não são boas e que se calhar eu devia repensar se realmente quero continuar a fazê-las. Desta comparação do energiza, desenergiza, tem que sair, deve sair um plano para o ano seguinte, que é, ok, o que é que eu vou marcar já no calendário? E portanto também uso um pouco essa ideia do calendário para colocar já nos planos de 2020, 2021, no novo ano, coisas concretas que vão ser onde eu vou dedicar tempo e energia. Pronto, acho que Uhum. são se calhar assim, as principais ferramentas, as pausas, os quatro quadrantes do físico, mental, espiritual e emocional, o energiza e não energiza, e depois colocar no calendário ou escrever, como no caso da Quaresma Vegan, não é? Escrever em algum lugar e anunciar ao mundo, não sei, tu lembrarás e alguns nossos primos lembram, que eu escrevi e mandei para o grupo do WhatsApp da família, olha, decidi fazer uma Quaresma Vegan. Foi uma forma de anunciar ao mundo para eu não poder escapar-me ao compromisso, não é? Porque, Certo. epá, afinal não me apetece. Eu também não disse a ninguém, olha, não vou fazer. Então o melhor é anunciar ao mundo que é para eu ter que fazer. Boa, boa, boa. Muito bem. Nuno, olha, estamos aqui nas conclusões da nossa conversa, para começar assim a aterrar. E estas ideias que deste são fantásticas e eu desconfio que muitos de nós vamos querer, eu estou a falar por mim, estou a falar por várias pessoas a mim já que também estão sintonizadas nesta onda, provavelmente vamos voltar a ouvir esta conversa para poder tomar notas enfim, com mais rigor sobre estas ideias que partilhaste, porque eu acho que podem ajudar Eu muito. também acho que tenho que rever depois. Exato. Então, olha, para concluir, gostava de te lançar assim perguntas de resposta rápida, se estiver bem para ti. Pode ser? Bora lá. Olha, o que é que tu dirias que é o egoísmo iluminado? O egoísmo iluminado, isso é uma coisa que eu escrevi em tempos, acho eu. Ou algo assim do género. Ou era a teoria do egoísmo generalizado. Já não lembro. O egoísmo iluminado para mim é nós sabermos o que é melhor para nós e queremos o melhor para nós, sabendo que esse melhor para nós, no fundo, é o melhor para outros e o melhor para o mundo. E a nossa felicidade, no fundo, vem de estarmos em equilíbrio com o mundo e com os outros. E eu ser altamente egoísta e querer o melhor para mim é, no fundo, criar o bem no mundo. Hum, boa. Está aqui alguém a partilhar o blog, bulicenas.blogspot. Bem, Bulicenas deve chegar para encontrar o blog. Olha, quando queres ter um dia perfeito, que ingredientes é que tu incluís? Um dia perfeito inclui um bom sono, portanto, acordar com os passarinhos depois de me ter deitado a horas razoáveis, que são tipo 10, 10 e meia, às vezes 11 da noite. Inclui algum desporto, certamente, faz parte do meu dia a dia desporto. E normalmente logo pela manhã, fica despachado e é um bom início do dia e há menos trânsito e menos confusão aqui em Timor-Leste. Inclui uma cesta pelo meio. Uma cesta, uma ou mais. Às vezes já cheguei a dormir 3 cestas num dia. Uma, duas, três. É o que o corpo pedir. E eu sendo introvertido, acho que não necessariamente inclui outras pessoas. Desculpem lá, amigos, família, etc. Porque a verdade é que eu fico mais... recupero as minhas energias sozinho. Então pode ser um dia muito solitário, mas a fazer algo que eu acho que faz sentido e que cria impacto e que contribui de alguma forma para um mundo melhor. Uhum. Enfim, acho que isso seria Ok, um dia perfeito, será um dia perfeito. boa. Olha, quando fores grande, queres ser como?
Quando eu for grande, quero ser como. Olha, vou dizer o que me veio à cabeça. Quero ser como o Alex. O Alex acho que está aqui a ouvir esta conversa, mas não sei porque é que me veio isso à cabeça. Mas o Alex é um bom amigo, treinador, amigo, companheiro, líder. Hum. E o que eu aprecio muito no Alex e que me está a deixar nostálgico é como ele aceita todos e ajuda todos a darem o melhor de si, Uhum. a Olha, já, criarem a sua vida e a ser o melhor, a versão melhor que podem de si próprios. Né? hum, aproveito também para honrar o Alex, no sentido enfim, de reconhecer que foi o meu treinador quando eu andava na competição. E aproveito a pergunta dele para te lançar. Ele pergunta qual é o próximo desafio desportivo. Pá, olha, não está assim nada no calendário. Eu tinha-me inscrito para fazer um Ironman, como ele sabe e saberás, não? Um Ironman é um triatlo de longa distância, 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta, 42 km uma maratona a correr. Não sei se no mundo futuro existem Ironmans, não é? Ok. Porque, sei lá, agora é tudo cancelado, adiado, etc. E, portanto, aquele que eu me tinha inscrito, que era em Cascais, era a primeira vez que o Ironman ia visitar Cascais na sua versão completa. E ia ser em setembro, depois novembro, depois não foi. Na verdade, não estou inscrito em nenhum, portanto, não sei quando, se isso irá acontecer. Eu acho que provavelmente em 2021 será algo que é muito mais fácil fazer com o meu controle total, que é desporto auto-organizado. Há 2 meses organizei, ou não organizei, uma maratona informal aqui em Dili, em que nos juntámos 11 pessoas, 2 corremos a maratona completa, 42 km, e 9 fizeram uma meia maratona. Eu acho que em 2021 vai ser parecido e talvez um ultra trail, não é? Que é correr fora de estrada, em caminhos, subindo montanhas e caminhos malucos, de pedras e Uhum. de calhaus e de Uhum. areia, e fazer assim distâncias longas nisso. Estava a pensar se celebrava o meu aniversário, mas é muito em breve com uma coisa dessas, mas acho que não tenho corrido assim tanto. Logo se vê, vamos ver se me apetece no dia de anos fazerem uma corrida longa aqui pelas montanhas à volta de Dili, mas acho que será algo desse género, sem Ok. necessariamente sem data marcada de momento, não está no calendário. Boa. Olha, se tivesse um superpoder escondido que ainda não se revelou, qual é que poderia ser esse superpoder? Super poder escondido que ainda não se revelou. Hum, não sei, não me veio assim nada, não me saltou nada à cabeça, mas podia ser o que eu gostaria de uma forma mais intelectual seria alguma avaliação de impacto assim meio instintiva, não é? Que a cabeça olha para uma coisa, um projeto, uma ideia, uma iniciativa, uma atividade para investir na minha vida e avalia logo, ok, isto tem impacto positivo ou negativo, geral. E se tem positivo, é o máximo possível que eu posso conseguir com este investimento de tempo, energia, dinheiro? Pá, não sei Uhum. se tenho essa capacidade. Bom, claramente não tenho essa capacidade, adoraria ter essa capacidade, mas acho que há uma intuição aí, além das formas intelectuais, analíticas de fazer esse tipo de análise, mas há alguma intuição que pode ser criada com mais experiência, com mais atenção, dando mais atenção ao que acontece à minha volta. Boa. Olha, vou fazer-te uma pergunta que tu lançaste às pessoas, à assistência que estava a assistir à tua palestra no evento 3 milhões de nós, um, que aliás relembro que está disponível na internet, portanto, podem procurar 3 milhões de nós, num delicado, tem uma palestra fascinante, excelente. Obrigado. E tu lançaste a pergunta, o que farias se tivesses 1 milhão de euros? O que é que tu Bom, farias? bom, eu faria o que faço hoje. No fundo, isso é uma pergunta que é muito presente. Aliás, eu podia ter mencionado isso como ferramenta, mas às vezes é a ferramenta de, talvez de lembrar. Eu vivo a vida dessa forma desde 2008, pelo menos. Não é? Como se eu tivesse 1 milhão de euros, ou seja, não os gasto, não é? Porque não os tenho na conta, não ando a gastar 1 milhão ou 1 bilhão até. Às vezes há pessoas que acham que 1 milhão já não é suficiente. Pá, 1 bilhão, o que quiseres. Tens uma conta infinita que dura para sempre. Mas isso é algo que eu vivo como eu vivo, talvez ainda mais consciente. Acho que o que eu tenho que melhorar não é tanto a ideia de que vivo com 1 milhão de euros, mas estás a fazer mesmo aquilo que deverias estar a fazer com esse dinheiro todo, ou com essa desconsideração a necessidades materiais, ao dinheiro, etc.
Portanto, eu viveria como agora, mas é boa ideia e gosto de relembrar essa pergunta para mim próprio, além de a propor a outras pessoas, como forma de reequacionar, mas é isto mesmo que tu queres fazer com essa responsabilidade de ter o poder de ter isso tudo? Boa. Olha, para terminar, última pergunta. Se tu pudesses escrever um SMS ou uma mensagem escrita e que aparecesse nos telemóveis de todas as pessoas do planeta assim que elas acordassem e vissem essa mensagem, o que é que poderia ser? Bom, uma mensagem tão curta é complicado escolher as palavras exatas, teria que pensar assim bem, mas eu acho que as mensagens do 3 milhões de nós são boas mensagens que eu próprio vou revisito às vezes, que são mensagens do empodera-te, toma conta da tua vida e faz aquilo que queres, em que acreditas e que achas que faz sentido fazer. Simplifica, porque às vezes estamos a complicar a coisa e mas eu preciso disto e daquilo, e preciso de estudar mais, e preciso de mais dinheiro, e preciso de não sei o quê. Simplifica, começa logo a fazer as coisas de forma que seja possível fazer já e não amanhã, não no próximo ano, não daqui a 10 anos. E o multiplica, que é não só fazes isso tu agora na tua vida, como ajudas outros a fazerem o mesmo. E na verdade esse é o meu projeto de 2021 e para a frente, é eu clonar-me. Eu tenho que me multiplicar mais, e não é de novo multiplicar biologicamente, tendo filhos e gerando filhos, mas gerando filhos, se calhar, intelectuais, culturais e gerando impacto através do que eu faço. E, portanto, quero clonar-me, quero ser mais Nunos. Isso, por exemplo, a tecnologia ajuda muito, não é? O ter uma palestra de 3 milhões de nós está online, qualquer pessoa pode ir assistir. Bom, eu posso morrer, a palestra fica lá, enquanto o YouTube existir, pelo menos, e enquanto a internet existir. Portanto, eu quero clonar-me e, portanto, convido toda a gente, através desse SMS, convido, empodera-te, simplifica e multiplica. Boa, boa, boa. Excelente maneira de terminarmos o nosso live. Olha, eu tenho aqui esta ideia de que nós temos, não sei, pelo menos umas 50 ideias que podemos roubar deste live, deste direto contigo. Roubar no sentido da palestra de 3 milhões de nós, para quem quiser perceber melhor a tua concepção de roubar ideias. E olha, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela tua entrega a este momento, pela tua preparação e já celebro o efeito, o impacto que esta conversa vai ter por aí com as pessoas que vão ouvi-la. Acabámos de nos clonar, espetacular. Isto vai estar aí na net forever. Enquanto a internet durar, não é? É verdade. Muito E a bem. Lessie foi apresentada ao mundo. Diz adeus, Lessie. A Alessia está apresentada e está abraçada por todos, com muito carinho. Então, vá. Muito bom, obrigadão. Até breve. Uma ótima noite, bons sonhos para toda a gente. Um bom dia por aqui. Boa semana. Um bom dia aí desse lado. Tchau, tchau.